Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Luana. Hoje eu vou estar trabalhando com vocês um pouquinho o conceito da classificação carbônica das moléculas na parte da química orgânica. É, por que que as substâncias elas têm propriedades tão diferentes, mesmo quando as moléculas delas são extremamente semelhantes? Tem alguns casos que as moléculas até são iguais, né? Mas aí acaba só alterando alguma posição de alguma ligação dupla, enfim. Isso já gera propriedades totalmente diferentes. Então, para hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre a classificação das cadeias, né? Como que eles são divididos. E para isso, para a gente visualizar de uma forma melhor, a gente vai estar utilizando a plataforma do Malview, que ela vai conseguir trazer para a gente uma melhor visualização, tanto na parte né, das linhas, que é o tradicional, que a gente está acostumado a sempre ver no quadro, mas também a parte das moléculas, né? Tipo, a posição espacial delas em 3D, que nem vocês estão vendo aqui, ó, nessa parte aqui. Então, só para dar um exemplo para vocês, vamos pegar uma molécula bem facinha aqui, só com 2 carbonos. É, a gente já consegue visualizar aqui do ladinho, né, ó. É um risquinho, né, que nem a gente faz lá em sala de aula, onde vocês já devem saber que nas pontinhas nós temos um carbono, e por mais que não esteja representado, né, nessa forma linear, né, a gente sabe que aqui do ladinho tem, além do carbono, também tem hidrogênios, né, para completar as 4 ligações básicas do carbono. Por que 4 ligações? Porque o carbono precisa estar estável para formar uma molécula e ele só consegue ficar estável com 4 ligações. Então, ainda na química, a gente separa as moléculas, né? A gente tem uma classificação para elas, onde tem cadeias abertas, cadeias fechadas e cadeias mistas. Elas também podem ser homogêneas ou heterogêneas, saturadas ou insaturadas, e normal ou ramificadas. Mas o que seria cada uma dessas? Já pegando esse primeiro exemplo que eu dei para vocês, né? Uma molécula basiquinha, com 2 carbonos, né? O C2H6, um carbono aqui, outro carbono aqui, né? E daí os 6 hidrogênios, que seria, né, o etano, essa molécula. Ó, ela é uma molécula que a gente consegue ver que ela é aberta, porque as extremidades dela em nenhuma parte se tocam, ó. Essa parte cinza mais escura é um carbono, aqui o outro, aí aqui é uma ligação simples. E essas bolinhas brancas são os hidrogênios, e em nenhum momento eles se encostam. Então a gente fala que essa é uma molécula aberta. Mas o que seria uma molécula fechada? Seria, por exemplo, o anel benzênico, né? O benzeno. É... Ó, vendo aqui, ó, já está na parte das linhas. Elas se encontram, você não tem uma única extremidade, né? Você não consegue ter extremidades nela porque ela seria uma molécula fechada. Então, que nem aqui, ó. A gente tem o carbono aqui, outro carbono, aí outro carbono e outro carbono. E eles se encostam, né, as extremidades deles. Então, a gente fala que essa é uma molécula fechada. Mas o que que elas têm em comum? Ambas, né, tanto essa aberta quanto a fechada, elas não possuem ligações duplas, elas não possuem elementos diferentes de carbono e hidrogênio. Então, por elas não possuírem nem ligação dupla, nem ligação tripla, né? Só tem ligação simples, a gente fala que essas são 2 exemplos de cadeias saturadas. Por que saturadas? Porque elas só têm ligação simples entre carbonos. É, Elas também podem ser classificadas como homogêneas, porque só possuem carbono e hidrogênio na composição. Nada mais do que isso. E elas também são normal,
porque elas não têm nenhuma ramificação. Mas o que que seria uma ramificação? Seria quando a gente tem tipo um varalzinho de roupa. Eu vou tentar desenhar aqui. Ó, que nem nessa molécula que forma um T. É, é como se fosse um varalzinho. Vocês têm uma linha reta, né? Seriam os três carbonos. Um carbono aqui, outro aqui, outro aqui. E tem algo pendurado. Se a gente for selecionar, a gente não consegue, em uma linha reta, selecionar todos os carbonos que estão presentes aqui. Então, a gente fala que essa molécula, ela seria ramificada. Porque é como se tivesse uma roupinha pendurada no nosso varal. Se não tá simples, né, que nem nessa daqui, é uma cadeia ramificada, ó. Eu vou passar pro 3D, e aí vocês conseguem visualizar que, aqui, ó, tem algo penduradinho nela. Ó, um carbono aqui, outro aqui, outro aqui, e ainda mais um. Tá, nós já vimos cadeias abertas, né, fechada, homogênea, saturada e normal. Mas além dessas, né, a gente também tem a cadeia mista. E a mista seria nada mais uma cadeia onde a gente possui uma parte dela sem extremidades, né, que é uma parte fechada, mas aí ela vai possuir é, ligações nela, né? É, daí, toda cadeia que for mista, né, na classificação entre aberta, fechada ou mista, se ela for mista, automaticamente ela já não vai ser uma cadeia normal, ela vai ser uma cadeia ramificada. Por quê? Para a gente ter uma cadeia normal, a gente só vai ter carbonos primários e secundários. O que que é um carbono primário? É quando o carbono só faz ligação com um outro carbono, que nem esse carbono aqui da pontinha, ele vai estar, ó, esse aqui da ponta. Ele faz ligação só com um carbono, né? Então ele é um carbono primário. Esse aqui, né, esse segundo, ele faz ligação com dois outros carbonos, então ele é um carbono secundário. Já esse aqui, ó, né, da extremidade, que ele tem uma parte que ele tá ligado à cadeia fechada e a outra parte tá ligada à cadeia aberta, é, ele faz ligação com três carbonos. E a partir do momento que você tem um carbono terciário ou então quaternário, a tua cadeia vai ser automaticamente ramificada. É impossível ser normal. Então, toda vez que a gente tem uma cadeia fechada e junto com uma cadeia aberta, que no caso é a cadeia mista, a gente vai ter uma cadeia que é ramificada. Ramificada porque é como se esse fosse o nosso varalzinho e essa parte aqui tivesse pendurada nela. Então, não tem como a gente selecionar todos de uma vez só, né? Fazer uma linha reta, porque vai ter a ramificação ali. Além disso, a gente também tem as cadeias insaturadas. Uma cadeia insaturada vai ser toda vez que você tiver uma ligação dupla ou uma ligação tripla no meio da tua cadeia. Então, deixa eu até pegar um outro exemplo, que o benzeno. Por que que ele vai ser insaturado? Por que que essa cadeia vai ser insaturada? Porque aqui, ó, a gente tem dois risquinhos. Vocês conseguem ver que as moléculas, né, os dois carboninhos aqui, ó, eles não estão ligados por um risquinho, que nem a gente estava vendo nas outras, eles têm dois risquinhos. Toda vez que a gente tiver dois risquinhos, vai ser uma cadeia insaturada, porque esses dois risquinhos, eles estão representando uma ligação dupla. Agora, se vocês tiverem, que nem aqui, ó, uma ligação tripla. Estão vendo que aqui, ó, tem, né, as ligações simples, normais, que a gente já está acostumado, e aqui são três risquinhos, isso significa que é uma ligação tripla. Então, essa cadeia, ela é uma cadeia que é insaturada também, devido à presença da ligação tripla. E todas essas cadeias que a gente viu até agora, todas elas se classificam como homogêneas. Por quê? Porque elas só possuem carbono e hidrogênio na molécula. A gente já sabe que essas bolinhas cinzas são os carbonos
E as bolinhas brancas são a representação do hidrogênio. Quando a gente faz esse desenho aqui, ó, a gente já não coloca mais os hidrogênios, porque já fica pressuposto que os pontinhos, né, os pontinhos de encontro entre as linhas são o carbono, e o carbono sempre tem que ter 4 ligações. Então, se ele está se ligando a 2 outros carbonos, que nem esse daqui, ele se liga com esse e se liga com esse. Ele ainda precisa de mais 2 ligações, então aqui vai ter 2 hidrogênios, igual a gente consegue visualizar aqui, ó. Ó, ele está se ligando com esse, e essas 2 bolinhas brancas ligadas nele são os hidrogênios. Então, como só tem carbono e hidrogênio, é uma molécula homogênea. Mas, se a gente tiver uma molécula como essa aqui, ó, vocês conseguem visualizar agora, principalmente aqui nesse modelo DK, que além das bolinhas cinzas, que são os carbonos, a gente também tem uma bolinha azul no meio, e ele está representando o nitrogênio que a gente colocou nessa molécula aqui. Então, se a gente tem algo diferente de carbono e diferente de hidrogênio na molécula, a gente fala que essa é uma molécula heterogênea, porque ela vai possuir um heteroátomo entre os carbonos, mas prestem atenção, porque se a molécula tiver dessa forma aqui, que nem eu vou colocar aqui embaixo, ó, vocês estão vendo que aqui, ó, nessa primeira, o nitrogênio, né, a bolinha azul, ela tá no meio dos carbonos. Então, ali é um heteroátomo e essa é uma molécula heterogênea. Mas, que nem aqui embaixo, onde a gente tem o nitrogênio somente na pontinha, a nossa cadeia não vai agrupar o nitrogênio. Então, essa cadeia aqui, por mais que ela tenha um nitrogênio, ele não está entre os carbonos, então a gente fala que essa ainda é uma molécula homogênea, porque a gente não vai considerar esse nitrogênio da ponta. Então, quando está entre os carbonos, né, a molécula é diferente, a gente fala que é heterogêneo. Mas que nem tá aqui só na pontinha, então vai continuar sendo uma molécula homogênea, igual a gente viu anteriormente. Espero que tenham conseguido entender e até mais.